Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas para falarmos agora, para discutirmos um pouco a pecuária de corte. Vamos falar então do boi gordo nesta quinta-feira. Bebedouro então com a gente. De lá, Bebedouro, Noroeste Paulista, Felipe Reis, analista da Scott Consultoria, que vai nos dar agora uma posição de como anda esse mercado, que pelo andar da carruagem aí vem com uma firmeza por conta de dificuldade dos frigoríficos formarem lotes, aí uma certa escassez de boi gordo e um início de safra, podemos chamar assim, quase que atípico. Mais ou menos isso, né, Felipe? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você, já 12h15. Boa tarde, Giovanni. É exatamente isso. O que a gente observa atualmente no mercado do boi gordo é um cenário ainda de firmeza, apesar do período. Segunda quinzena do mês, a gente sabe que há o consumo há uma queda frente às primeiras quinzenas dos meses, mas a oferta limitada de boiadas tem segurado essa pressão de baixa e permitido, inclusive, que os frigoríficos tenham que ofertar preços maiores pela arroba do boi gordo. Perfeito. Essa coisa de ofertar preços maiores, vamos então aproveitar, a gente já dá largada também em algumas cotações vistas hoje pela Scott aí, em 2 ou 3 principais praças, começando por São Paulo aí. São Paulo, hoje, o fechamento do mercado ficou estável, certo? A gente teve valorização em algumas praças, deixa eu só pegar aqui para você em quantas foram. A gente observa a valorização na Bahia, sul da Bahia, por exemplo. Redenção Pará é uma região onde o excesso de chuvas, vale destacar a Redenção, onde o excesso de chuvas tem dificultado o transporte dos animais, então colabora também com a escassez de matéria-prima para as indústrias que tem tido como saída ofertar preços maiores pela arroba do boi gordo. Mas é interessante se a gente fazer uma comparação com o início do mês, ou seja, ao longo de março até o momento, cerca de 70% das praças tiveram valorizações. Isso é bem interessante, bem interessante. São Paulo hoje é estável em quanto? R$ 153,50 à vista, já livre de fundo rural, certo? E considerando o preço a prazo, R$ 155,50 no prazo livre de fundo rural também, mas a gente registrou casos pontuais de negócios sendo efetivados acima disso, até 154, 154,50, então 50 centavos a R$1 acima da referência. Perfeito. Victor, desculpa, Felipe, a gente olhando, tirando Pará, possivelmente também o norte do Mato Grosso, nas regiões ainda onde a oferta está menor por conta não da dificuldade de trânsito por causa das chuvas, mas sim porque não tem animais prontos o suficiente, especialmente aqui sudeste, né? E podemos também até lembrar de Mato Grosso do Sul. Essa oferta, ela está alinhada primeiro, essa pouca oferta, ela está alinhada primeiro, porque muita gente teve que antecipar confinamento em várias regiões por conta do veranico prolongado e pesado que foi dezembro e janeiro, e agora também muitos começam já com a possibilidade, tendo mais suporte de pasto e conseguem segurar. Tem essas duas variáveis se encontrando aí, ou é só mesmo a possibilidade de manter animal no pasto mesmo, por enquanto? Existem sim as duas variáveis, mas a que tem pesado mais no momento é a capacidade de suporte das pastagens. Apesar de a gente ter tido uma falta de chuvas aí entre dezembro e janeiro, depois disso, ao longo de fevereiro, até então agora em março, o volume de chuvas melhorou bastante em boa parte das regiões, das principais regiões produtoras aí de bovino. Isso, o aumento da capacidade de suporte das pastagens
tem permitido aos pecuaristas a estratégia de reter boiadas aguardando por preços melhores, né? E com isso, as escalas, as programações de abate das indústrias têm gerado, de uma maneira geral, aí, em torno de 3 a 5 dias aqui em São Paulo, por exemplo. A gente observa casos de algumas indústrias com escalas de 2 dias, ou seja, há uma dificuldade de compor as programações de abate que faz naturalmente com que os frigoríficos saiam as compras com mais afinco, ofertando preços maiores pela arroba. Perfeito, perfeito. Agora, Felipe, a gente vê então essas escalas bastante curtas, com os frigoríficos tendo que ofertar até alguma coisa, algum bônus, digamos assim, ofertar um pouco mais para algumas boiadas, mas são compras pontuais, compras que ajudam a manter um pouco o escoamento básico do dia a dia, ou são compras que já apontam para uma melhora de consumo, apesar de que você falou que a segunda quinzena de março, como toda segunda quinzena do mês, costuma ser mais fraca? Realmente, as segundas quinzenas, como você disse, ela normalmente é mais fraca frente à primeira quinzena, mas naturalmente também a gente já observa uma evolução do consumo em 2019. Então, março, o consumo, apesar de não ter melhorado significativamente, se a gente fizer uma comparação com o fim do ano, quando o consumo tem uma melhora, ele está melhor do que no primeiro bimestre. Então, essa associação de um consumo um pouco melhor frente aos meses anteriores, com uma oferta ainda limitada, e outro ponto que a gente pode chamar a atenção também é a exportação indo bem, principalmente as indústrias que trabalham com o mercado externo, essas têm que buscar um pouquinho mais tem que ofertar um pouquinho mais para poder fazer escala, principalmente para atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Essa associação tem mantido os preços sustentados no mercado do boi. Entendi. E essa sustentação aí, Felipe, ela tende naturalmente agora, já na virada do mês, aproveitar um pouco mais aí esse ganho do que é a primeira quinzena, especialmente os primeiros dias, né, com o pagamento, e aí talvez ter uma sustentação, ou ainda é muito cedo ainda para a gente avaliar esse panorama, Felipe? Uma expectativa de curto prazo que a gente já pode dar uma certa avaliação é que para a próxima semana as indústrias devem sair às compras para se prepararem, reabastecerem seus estoques para atenderem a virada do mês, que irá ocorrer na semana seguinte. Então, com o mercado sustentado nessa segunda quinzena, pelo menos até o momento, a gente acredita que esse deve ser o cenário para a semana que vem também, podendo ganhar um pouquinho de força, apesar de segunda quinzena, mas já visando a virada do mês, que é na semana seguinte. Na virada do mês vamos ter a Semana Santa, né? E Semana Santa, normalmente, pelo menos, tem um dia que, por tradição, o consumo cai muito, né, de carne vermelha. No entanto, tem um feriadão também nesse mesmo período, né, Felipe? Isso ajuda, Felipe, ou não? Bom, realmente, há uma redução no consumo no feriado devido à quaresma, mas, de maneira geral, a primeira quinzena ela demanda um maior consumo de carne, e isso não deve ser diferente em abril, né? Apesar de menos intenso devido à quaresma, mas ainda a gente deve ver um consumo melhor frente à segunda quinzena. Maravilha. Felipe, o preço no atacado está alinhado aí com essa pressão que os frigoríficos vêm tendo? Está compensando? Como que você vê isso daí? Desde o início de março, a gente observou a carne com osso no atacado ganhando um pouquinho de força, saindo de 10,15 para volta de 10,30, 10,33. Isso mostra que o consumo, que a oferta está bem alinhada com a demanda, apesar da demanda não estar muito bem. A restrição da oferta permite com que as indústrias ganhem um pouquinho da margem
com a carne no atacado. Então mostra que o preço da carne no atacado, o mercado atacadista de carne bovina com osso está alinhado com o mercado do boi gordo, né? Perfeito. E margem de frigorífico, Felipe, a Scott tem alguma ideia de como vem andando agora? Não? Certo. A margem dos frigoríficos, tanto os que trabalham com a desossa quanto os que trabalham com a carcaça, na verdade, os que trabalham com a carcaça têm mantido uma margem melhor do que os que trabalham com a desossa. A gente observa as indústrias que trabalham com a desossa com uma margem abaixo da média histórica já há algum tempo, algumas semanas, na verdade, mas isso não deve ser nenhum impedimento caso haja necessidade de ofertar preços maiores pela arroba do boi gordo. Perfeito. Felipe, para gente fechar, nós falamos agora, então, falamos de São Paulo, né, que foi aí 153 à vista, 155,50 no prazo. Vamos falar um pouquinho de fêmea. Como que tá? Já começaram, elas estão ainda sentindo a mesma pressão que o boi gordo por conta aí dessa dificuldade de acabamento, ou já tem uma perspectiva de uma entrada maior no mercado, Felipe? Normalmente, março e maio são 2 meses onde nós temos o pico de participação de fêmeas no abate total de bovinos quando a gente analisa a sazonalidade dentro do ano. E isso colabora com uma pressão de baixo, mas a gente espera que em 2019 a participação de fêmeas no abate total de bovinos seja menor frente aos anos anteriores. Então isso deve colaborar com as nossas expectativas de um início, ao menos, de diversão do ciclo. A gente sai do ciclo de baixa para entrar o ciclo de alta já em 2019, sendo mais visível 2020. E a procura, muitos frigoríficos em diversas regiões do Brasil conseguem compor as suas escalas, principalmente com fêmeas. Muitas regiões onde o pessoal opta por segurar a boiada, já que há uma boa capacidade de pastagem, os frigoríficos têm conseguido compor essas escalas, aumentando a participação de fêmeas dentro do abate. Muito bem, muito bem. Felipe, vamos dar uma olhada aí. Triângulo Mineiro, qual é a cotação de Scott hoje? Triângulo Mineiro hoje, a cotação está em R$ 146,00 à vista, livre de fundo rural. Perfeito. Goiás, algumas praças aí, pelo menos no sul de Goiás aí. Região de Goiânia, 142, região sul de Goiás, R$ 143,00 por arroba, à vista livre de fundo rural, considerando o macho terminado. Campo Grande e Três Lagoas, por favor, no Mato Grosso do Sul. Ambas as regiões, R$ 141,00 à vista livre de fundo rural. Nas duas? Nas duas regiões. Maravilha, maravilha. Felipe Reis, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez, né? Scott sempre presente aqui, periodicamente, trazendo algumas informações que a gente sabe que são as mais respeitadas, uma das mais respeitadas no mercado. Um bom resto de dia para você, Felipe. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês no Notícias Agrícolas, parceiros já de longa data. Isso aí, vamos lá. Forte abraço, nos vemos já já. Forte abraço e bom negócio. 153 arroba à vista em São Paulo significa que tem ainda uma firmeza por conta aí, como o Felipe Reis nos disse agora, né? E como a gente já vem trazendo, né? A oferta mais restrita, porque agora já para a Scott é só o conforto que o suporte de pastagem com as chuvas que voltaram consegue fazer com que os produtores retenham um pouco mais os animais no pasto, olhando os negócios de uma maneira um pouco mais sem pressão. Para alguns também ainda não tem, também falta bois, porque muita gente teve que fechar os animais no curral em janeiro por conta do veranico e falta de pastagem, e esses animais também não saíram desse confinamento. Vamos ver como vai ficar nos próximos tempos. Por hora, agora vamos dar uma olhada no boi gordo B3, março, sem negociação aqui na minha tela, abril a 152,30, com uma queda de 0,26%, maio caiu 0,07%, muito marginalmente, a 151,55. E o agosto, sem negociação aqui na minha tela. E o boi gordo média São Paulo, CPEA,
com uma pequena alta de 0,26% a R$ 152,80, isso ontem, quarta-feira. O Notícias Agrícolas fica por aqui, convidando o senhor e a senhora a permanecerem conosco, porque sempre trazemos a qualquer momento as notícias mais importantes do agronegócio. Muito obrigado.